Olá, olá a todos. Eu sou a Cláudia, sou voluntária na Casa de Fátima, no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E vamos juntos aqui dar continuidade ao curso básico da Filosofia de Fátima. Vamos estudar juntos. Ver de onde parou. Teoria do conhecimento. Aula de hoje, vamos lá. Os conteúdos aqui desenvolvidos sobre teoria do conhecimento são recortes pontuais de uma história de abordagens do problema do conhecimento. A teoria do conhecimento, como o próprio nome sugere, é uma abordagem teórica sobre o conhecimento. É necessário, porém, ter uma noção clara sobre esse aspecto teórico do saber. Afinal, boa parte do que entendemos por conhecimento não é teoria, mas é habilidade, hábito, destreza. Exemplo emblemático é a habilidade de falar a língua portuguesa. Não é necessário conhecer a teoria da língua portuguesa, a gramática, para falar português. Basta estar em contato com o modo como os falantes da língua se comunicam. Mas que serve então a gramática? Sua função não é ensinar a falar, tarefa que seria inútil, já que todos falam. A gramática ensina a estrutura filosófica da fala, como ela foi se constituindo a partir da prática da comunicação. Quais influências ela sofreu do contexto cultural, econômico e social do povo? Não se pode dizer que em língua a teoria cria a prática, mas é certo que uma prática de comunicação vai elaborando historicamente uma gramática. O exemplo acima é um caso típico que revela as diferenças, mas também a complementaridade entre prática e teoria, esta também chamada análise. Termo bem familiar aos alunos de português, que se debatem com as análises sintáticas. Às vezes, a filosofia sofre graves distorções no âmbito escolar, porque não se reflete bem sobre a especificidade do trabalho de análise. Para não se cometer injustiças com a disciplina, seria oportuno fazer as seguintes comparações. Uma gramática é uma análise estrutural de uma língua. Uma física é um mapa das estruturas matemáticas do universo. Uma filosofia é uma geografia conceitual do pensamento, de suas leis, possibilidades e limites. A escola, aliás, é um grande centro de visitação e compreensão das teorias ou análises literárias, artísticas, científicas e filosóficas que constituem o conhecimento humano. Conscientes dessas características do ensino, sobretudo no nível médio, optamos por elaborar um material que permitisse duas coisas. Em primeiro lugar, um fôlego maior no texto explicativo. Essa estratégia tem, no entanto, um preço. Limita bastante o número de filósofos abordados. O segundo ponto é a exposição de filósofos. Os conceitos filosóficos são produzidos historicamente. Eles são resultado de trabalhos de filósofos que, em confronto e debate com seus pares, tecem e estruturam suas próprias redes conceituais e sistemas. As folhas deste conteúdo estruturante trabalham, portanto, os temas gerais da teoria do conhecimento, tais como verdade, ceticismo, justificação, etc., no horizonte do pensamento de Platão, Aristóteles, Descartes, Kant, entre outros. Conteúdo, o problema do conhecimento, trata da definição platônica do conhecimento. Platão é o primeiro filósofo a examinar sistematicamente o problema do conhecimento. Embora haja controvérsia sobre vários pontos da noção de conhecimento em Platão, os historiadores são consensuais sobre o fato de Platão ter delimitado um critério formal para o saber, a razão, dramatizando literariamente suas divergências com sofistas célebres como Protágoras. Platão escreveu obras que exploraram as contradições lógicas embutidas nas teses epistemológicas de seus contemporâneos. Aproveitando-se destas falhas, Platão elabora uma forma de investigação filosófica
que consiste na busca de uma definição para cada classe de ser existente no mundo. Ter conhecimento é ser capaz de atingir, mediante investigação e estudo, o conteúdo definicional de cada ser ou objeto existente. O nosso objetivo neste Folhas é explicar a teoria do conhecimento. Fugimos um pouco da obra mais conhecida de Platão, República, optando por expor o diálogo Téteto, onde Platão desenvolve de forma sistemática suas teses sobre o conhecimento. O conteúdo, Filosofia e Método, desenvolve um pouco da história da teoria do conhecimento. O confronto entre Platão e Aristóteles é um dos momentos mais importantes dessa história. Gerações inteiras de filósofos receberam influências do retrato que Aristóteles deu do platonismo, situação que só se inverteu muito recentemente, quando estudiosos modernos retomaram a obra platônica, aliviando um pouco o peso das críticas aristotélicas. Merece destaque a tentativa de explicar um tema bem conhecido na obra de Aristóteles, a ideia de que o conhecimento é uma marcha do particular ao geral. Esse célebre fez muitos pensarem que Aristóteles é um empirista, que, feitas as devidas análises, revela-se pouco fiel ao pensamento do filósofo. Neste conteúdo, cujo tema central é a ideia de método em filosofia, é passagem obrigatória do pensamento de Descartes. Optamos pela exposição de uma passagem do discurso do método, já que é a obra que popularizou Descartes e fez ao mundo conhecer a sua metodologia para o conhecimento. Descartes é conhecido por combater a extinção moderna entre ciência e filosofia, aspecto que procuramos retratar no exame de suas regras metodológicas. Conteúdo, perspectiva do conhecimento, do ponto de vista dos autores abordados, é o mais problemático. Temos consciências que ele justapõe exposições acerca de Descartes, Hume e Kant, os autores que mereciam um livro à parte. Retomamos Descartes como fundador da filosofia moderna do sujeito. Hume, procuramos situar em sua obra a crítica ao cartesianismo. E por Kant, fechamos a abordagem teoria do conhecimento. Kant é incontornável pelos inúmeros temas que formulou em epistemologia, particularmente por ter definido o alcance do conhecimento humano, pela importante análise das categorias que usamos para fazer juízos epistemológicos e, por fim, por ser conhecido como fundador da teoria do conhecimento na história moderna. O problema do conhecimento. Você já se perguntou se a realidade é de fato aquilo que seus sentidos informam que é? Será que aquilo que você julga conhecer não sofre uma distorção, como na imagem abaixo, onde temos a impressão de que as pessoas estão subindo a escada continuamente? A teoria do conhecimento se interessa por este tipo de problema. Em primeiro lugar, porque os sentidos do tato, da visão, da audição, do olfato e do gosto são os principais instrumentos de conhecimento de que dispomos no nosso dia a dia. Em segundo lugar, por não serem os únicos, a razão também é nosso guia. Mas até que ponto podemos confiar nos sentidos para conhecer as coisas? Quais os campos de atuação da razão? Quais seus limites? Será que existe algum critério ou princípio de conhecimento que assegure a certeza e a verdade? Olha o desenho que ele falou aqui, bem acima. Se a gente pode realmente confiar nos nossos sentidos. Será que aquilo que você julga conhecer... Aqui, ó, essas pessoas estão subindo ou descendo a escada? Vamos analisar o desenho. Realmente, ao olhar o desenho apenas, ficamos na dúvida. Porque dá uma impressão que pode estar subindo, também apenas descendo. Realmente ficou essa percepção aqui, é apenas, como diz aqui, mais de movimento contínuo, mas duvidoso se é subida ou descida. Continuando. Um problema chamado conhecimento.
A questão do conhecimento é provavelmente o problema mais antigo da filosofia. É verdade que a produção e organização de conhecimentos técnicos, artísticos, agrícolas, etc., é anterior ao conhecimento filosófico iniciado pelos pré-socráticos. No espaço de alguns séculos, a Grécia conheceu, em sua vida social e espiritual, transformações decisivas. Nascimento da cidade, do direito, advento entre os primeiros filósofos. O pensamento de tipo racional e deu uma organização progressiva do saber em um corpo de disciplinas positivas diferenciadas. Ontologia, matemática, lógica, ciências da natureza, medicina, moral, política, criação de formas de artes novas, novos modos de expressão, correspondendo à necessidade de autenticar os aspectos até então desconhecidos da experiência humana. Poesia lírica e teatro trágico nas artes da linguagem, escultura e pintura concebidas como artifícios imitativos nas artes plásticas. Bernanke. 1973, página 4, biografia, né? Referência. Antes mesmo do nascimento da filosofia na Grécia antiga do século V a.C., já há uma cultura estabelecida, sobretudo nos textos épicos de Hesíodo e Homero, mas também na poesia lírica e nos conhecimentos rudimentares que os gregos do século VI a.C. tinham sobre astronomia. Ao se constituir, a filosofia provoca um afastamento gradual e doloroso desta tradição. Os heróis, os valores presentes nas histórias de Homero e Hesíodo são questionados pelos próprios filósofos. A tradição mítica entre a crise e a filosofia passa a absorver questões como a origem do universo, o bem universal, que é o ser, a organização política de uma cidade, etc. É provavelmente neste momento, por volta da metade do século V a.C., em Atenas, que podemos situar o nascimento de uma preocupação com as condições de dar o conhecimento. Mas por que o conhecimento é um tema exclusivamente filosófico? Antes do advento da filosofia, não existe o problema. O helenista Jean-Pierre Vernant diz que a preocupação com o conhecimento puro, isto é, o saber que não carrega traços religiosos ou místicos, é uma característica dos primeiros filósofos. Homens como Tales, Anaximenes apresentam em suas investigações uma teoria, uma visão geral no mundo que explica racionalmente a estrutura física e espiritual deste mundo. Vernant afirma ainda que esses primeiros pensadores tinham plena consciência de que produziam conhecimento radicalmente novo em muitos pontos, oposto à tradição religiosa. Bom, aí agora nós temos um debate. Então, esse debate são exercícios, né, que nos fazem pensar sobre o tema, sobre o que foi passado. Em grupos, responda as questões abaixo e apresente as respostas para o debate. Pode ser em grupo, né, familiares, amigos. Qual é a relação entre conhecimento e necessidades humanas? Discuta com os colegas esse problema, examinando o tema a partir dos seguintes pontos. Daí ele passa os pontos que é para analisarmos, né, levarmos em consideração. Pense num corpo de conhecimentos, teoria, geometria, arquitetura, náutica, filosofia, política, etc. Depois se constitui na medida que cresciam as dificuldades que o conhecimento dos aglomerados urbanos gerou, desde os gregos até os nossos dias. B. Faça uma pesquisa acerca da diferença entre conhecimento teórico e empírico. Utilize as informações dadas por Vernant na página anterior, bem como no texto abaixo. Regras para o debate encontram-se na introdução deste livro. A continuidade. Entre a teoria e prática. Diversos testemunhos mostram, na verdade, que eles, os gregos, puderam bem cedo abordar certos problemas técnicos no nível da teoria, utilizando para isso os conhecimentos científicos da época.
desde o século VI, que uma obra como o Canal Subterrâneo, construída em Samos pelo arquiteto Eupalino de Mégara, pressupõe o emprego de processos de edifícios de triangulação. Há inúmeras razões para acreditar que não estamos diante de um caso isolado. O termo arquiteton, posso ter lido errado, peço perdão, tá? Em Platão e Aristóteles, designa por oposição ao operário, ao artesão que executa o trabalho, o profissional que dirige os trabalhos do alto. Sua atividade é de ordem intelectual, essencialmente matemática. Possuindo os elementos do saber teórico, ele pode transmitir por ensinamento de caráter racional, diferente da aprendizagem prática. Arquiteton, no âmbito de sua atividade, arquitetura e urbanismo, construção de navios, engenhos de guerra, decorações e maquinarias teatrais, apoia-se em uma técnica que se apresenta sobre a forma de uma teoria mais ou menos sistemática. Conhecimento como justificação teórica. Ao falar do conhecimento, usamos bastante o termo problema. Essa expressão vem do grego e significa literalmente o que está lançado, o que é saliente para que o estudo de qualquer tema seja profundo. É sempre útil saber de antemão a problemática que se quer investigar. Isso também vale para a teoria do conhecimento. De acordo com Franklin Leopold e Silva, os principais problemas que a teoria do conhecimento deve investigar são: 1. As fontes primeiras de todo o conhecimento. 2. Processos que fazem com que os dados se transformem em juízos ou afirmações acerca de algo. No âmbito do que pode ser conhecido, quarto, no âmbito do que pode ser conhecido segundo as regras de verdade. As fontes do conhecimento. Dos temas tratados na teoria do conhecimento é que se enquadra no problema das fontes do conhecimento, a relação entre sensação, crença e conhecimento. O professor Newton Carneiro da Costa, especialista em lógica e teoria do conhecimento científico, defende, por exemplo, que todo conhecimento é crença, mas nem toda crença é conhecimento. Explica da Costa. Senhor X pode acreditar, crer, que a vida em Netuno, ser um fato que em tal planeta haja vida, inclusive análoga à da Terra. Todavia, ainda não se tem conhecimento em acepção estrita, a menos que X possua justificação para sua crença. Da Costa. Se passa, neste caso, que pode haver uma coincidência entre a crença do senhor X e a realidade da existência objetiva de vida em Netuno. O X não sabe em que condições há vida lá, que procedimentos foram usados para se constatar isso, etc. Da Costa afirma que pelo menos em ciência, nós dependemos de nós, igualmente, teoria do conhecimento. Para se ter conhecimento, é preciso ter uma crença justificada. Isso quer dizer que, se o tópico da área de matemática pura, você precisará demonstrar aquele ponto que diz conhecer, se for um caso de física ou economia. Terá que demonstrar conhecimento das leis que governam das áreas, ter acesso aos testes críticos e etc. O que foi dito acima nos leva a constatar que uma pessoa tem basicamente 3 níveis de consciência, cada qual correspondendo a uma perspectiva que dá corpo à sua visão do mundo. Esses 3 níveis são crença, sensação, crença e conhecimento. A sensação é o nível em que nosso contato com o mundo é puramente físico ou emocional. A crença, por seu lado, é um estado mental, uma representação de determinado estado de coisas. Segundo Moser, a crença fornece ao indivíduo uma espécie de esquema do mundo. Nesse sentido, ela mantém uma conexão importante com o conhecimento, como veremos. Por fim, conhecimento, propriamente dito, é a capacidade de justificarmos
validarmos nossas sentenças sobre as coisas. Platão e Protágoras, racionalismo e relativismo. Da continuidade. O que de fato diferencia esses níveis de conhecimento de que falamos, ou seja, qual a natureza específica da sensação, da crença e do conhecimento? Vejamos que Platão e Protágoras escreveram a respeito. Platão é um filósofo nascido em Atenas, no período clássico. Sua obra trata de política, moral, ciência e arte. Platão descrevia suas teses em textos escritos na forma de diálogos temáticos, isto é, cada diálogo tratava de um tema específico, como justiça, conhecimento, coragem, etc. Já Protágoras é um sofista, nascido alguns anos antes de Platão. Sofista é um sujeito dito como conhecedor de técnicas de aprendizado de oratória, matemática, geometria, etc. É alguém que tem uma especial perícia ou conhecimento para comunicar. Sua sofia, sua sabedoria é prática, quer nos campos da conduta e política, quer nas artes técnicas. A relação entre as posições de Platão e Protágoras acerca do conhecimento é, para dizer o mínimo, tensa. Protágoras é considerado, do ponto de vista do conhecimento, um relativista. Ele defendia, por exemplo, que para cada tema havia um argumento a favor e outro contra. Dizia que podia fazer do argumento mais fraco o mais forte. No Teeteto de Platão, ele aparece defendendo sua tese mais famosa, a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. No Teeteto, Platão faz um exame cuidadoso dessa doutrina, falando-se que não se trata apenas de uma frase de efeito criada pelo sofista para agradar as multidões, estratégia típica nas atividades de Protágoras. Protágoras realmente defendeu a tese de que em assuntos como política, moral, religião, saúde, o indivíduo é a medida, isto é, não existe nada além daquilo que cada um percebe em seu campo de visão, condição. Essa filosofia gera um relativismo, uma perspectiva que leva em conta apenas aquilo que a sensibilidade de uma pessoa capta. Mas por quê? Que tem a ver sensibilidade com a ideia de que o homem individual é medida de todas as coisas? Em primeiro lugar, é preciso considerar que Protágoras lecionava, segundo Platão, duas qualidades diferentes de ensino. O ensino mais popular e acessível era dado à multidão, que ocasionalmente pagava e frequentava os seus cursos. Outro tipo de lição, bem mais detalhada, era ministrada aos chamados iniciados, discípulos assíduos que recebiam as explicações pormenorizadas das teses de Protágoras. Em segundo lugar, sempre de acordo com Platão no Teeteto, o sofista utilizava em suas lições aos iniciados o núcleo principal da filosofia do pré-socrático, Heráclito, para dar um fundamento à tese do homem medida. Heráclito, Protágoras, emprestava a ideia de que tudo está em movimento. Conhecendo o pensamento, Protágoras negava que alguma coisa pudesse manter suas qualidades essenciais de forma perene. Por exemplo, com a ideia de que tudo está sob efeito de um fluxo constante, justifica-se porque não há razão para acreditar em ideias gerais acerca da humanidade e do destino humano, reconhecimento, etc. Protágoras chega a dizer que o conhecimento de medicina, mesmo que se defina por um conjunto de técnicas sobre o bem-estar do corpo, não é um caso de verdade absoluta. Os preceitos médicos não fazem mais do que substituir uma sensação ruim, como a febre, por uma sensação boa, como a saúde. Estamos aqui no plano da sensação, sobretudo de acordo com a doutrina de que cada um é juiz solitário de tudo que é verdadeiro e falso. Em suma, é porque tudo se move que o homem, ser sensível, capaz de reter momentaneamente alguns traços das coisas, é a medida de tudo.
Protágoras pode ser considerado deste modo, o primeiro relativista da história. Mas aqui no debate, os exercícios. Responda as questões abaixo. Comente a tese de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Para comentar essa tese aqui dele. Protágoras falava do homem individual. Mas como podemos interpretar o dito no caso da humanidade como um todo? Isto é, se o ser humano for a medida de todas as coisas. Apresente as respostas da turma para debate, que no caso a gente se refere a amigos, a familiares, né, outras pessoas que possam estar estudando conosco. Regras para o debate encontram-se na introdução deste livro. Na continuidade, Platão escreveu que os homens estão ligados desde o nascimento às sensações primitivas. Então, por conta disso, vivem no estado mental permeado por imagens dos objetos existentes. Para Platão, poucos alcançam o verdadeiro conhecimento. Platão crê que é definitivo o apego da maioria das pessoas a realidades transitórias, mas não deixa de indicar, repetidas vezes, em vários textos, o caminho que leva ao verdadeiro conhecimento. Esse caminho é diferente daquele indicado por Protágoras em muitos pontos essenciais, como veremos. A principal obra de Platão é um diálogo chamado República. É uma síntese do seu pensamento. Não por acaso, é o texto mais divulgado de Platão. Nessa obra, Platão desenvolve uma série de teses sobre o conhecimento, mas o autor escreveu uma outra obra que tratava exclusivamente da questão do conhecimento. Trata-se do diálogo de Teto, já citado, confeccionado após a República, provavelmente, no momento onde Platão já não estava consciente com os resultados expostos, contente com os resultados expostos em sua obra anterior. Nessa obra, Platão desafia de forma definitiva o relativismo de Protágoras. Para dar cabo a essa tarefa, Platão desenvolve 3 alternativas para a definição do conhecimento. 1. Conhecimento é sensação. 2. Crença, opinião verdadeira é conhecimento. 3. Opinião verdadeira justificada com a razão é conhecimento. A primeira alternativa é a opinião de Protágoras, na passagem 86c do Teteto. Platão é categórico ao rebatê-la. Aquelas impressões, sensações, por conseguinte, não é que reside o conhecimento, mas no raciocínio a seu respeito. É o único caminho, ao que parece, para atingir a essência e a verdade, de outra forma, impossível. Ao dizer que o raciocínio sobre as impressões é o que caracteriza o conhecimento, Platão condena a tese de Protágoras à inconsistência epistemológica, isto é, nada da tese permite tratar o processo de conhecimento. Pouco antes deste trecho, o diálogo apresenta a noção de alma como responsável da síntese da sensação. Platão insiste ali que o que organiza em nós o fluxo de dados captados pelos sentidos é o que hoje chamamos mente ou espírito. Platão avalia que a sensação não pode ser responsável por um conhecimento. Ela não opera no nível do porquê, mas no nível do através que. Em outras palavras, Platão está dizendo que a sensibilidade não é capaz de fazer um juízo da forma. Se a flor é bela, mesmo que meus órgãos sejam tocados pela beleza da flor. A expressão é bela e seu sentido é uma operação realizada pelo espírito. Platão rejeita também a ideia de que a opinião ou crença, ainda que verdadeira, possam ser conhecimento. No diálogo Menon, Platão escreve: pois também as opiniões que são verdadeiras por tanto tempo quanto permaneçam uma bela coisa e produzem todos os bens. Só que não se dispõem a ficar muito tempo, mas fogem da alma do homem de modo que não são de muito valor, até que alguém as encandeie por um cálculo de causa. Quando são encadeadas, em primeiro lugar, tornam-se ciências. Em segundo lugar, estáveis. É por isso que a ciência é de mais valor que a opinião correta. E é pelo encadeamento que a ciência difere da opinião correta.
Esse encadeamento de que fala o filósofo é o raciocínio que cada um é capaz de fazer sobre os elementos que compõem a sua opinião. Trata-se, como disse da Costa, na passagem citada no texto, de ter uma justificativa, uma justificação para a sua crença. Em Platão, essa justificação é o conhecimento das causas. Aristóteles desenvolveu posteriormente a ideia de que, se uma pessoa tem conhecimento, ela deve dominar necessariamente o saber da casualidade dos eventos, de coisas. Ciência ou conhecimento, tanto para Aristóteles como para Platão, é o domínio das conexões casuais, verificadas na realidade. No que toca à crença, para Platão, trata-se de um tipo de fluxo de ideias que se caracteriza por uma tendência natural à mudança. Nossas crenças podem até ser verdadeiras ou plausíveis, como, por exemplo, o caso de dizermos que o egoísmo é uma propriedade natural do ser humano. Mas até que saibamos expor a causa, dizer o porquê, enunciar a função que a natureza reservou a esse sentimento, não estamos autorizados a emitir aquele juízo com pretensão de conhecimento. Se alguém lançar contra essa ideia uma série de argumentos, podemos modificar nossa posição sobre o problema, sem, no entanto, conhecer de fato a questão. Platão dizia que a estrutura de nossas opiniões segue mais ou menos o esquema de nossas sensações. O esquema é o seguinte: ele coloca o esquema, né, movimento, olho, visão, cinza, pedra. Um olho vê uma pedra cinza. Continuar. Ele vai explicar. No caso da visão, ter uma experiência sensória é ter um olho que recebe, com a ajuda da luz, aspectos dos objetos. À medida que o objeto se movimenta, nossa visão também se modifica. Se estiver mais próximo, veja com mais nitidez o tom de cinza. Se me afastar demais, não consigo distinguir a cor. Para Platão, da sensação, seja auditiva, gustativa ou tátil, é um caso de aproximação entre um órgão sensível, o olho, o ouvido, etc., e um objeto. Crença ou opinião, para Platão, tem essa estrutura, porque as informações que adquirimos mediante opinião se mantêm apenas até que outra sensação, mais forte ou mais adequada, substitua a sensação anterior que nos fazia emitir aquela opinião. Desse modo, toda informação que administramos a título de opinião está sujeita a mudança, da mesma forma que nossa visão dos objetos se modifica pelo deslocamento de posição do nosso olho ou do objeto. Não é o que ocorre quando temos conhecimento. De modo similar à crença, conhecimento que tem um feixe de aspectos dos objetos, mas o que distingue é o fato de localizar os traços permanentes do objeto. Desse modo, a grande diferença para Platão entre opinião e conhecimento é que a primeira fornece ao sujeito um quadro provisório do mundo, ao passo que o conhecimento é estudo daquilo que jamais muda. No Deteto, Platão diz que é preciso que a mente se ponha a racionar sobre os dados, para que haja formulação de um conhecimento. O raciocínio é uma atividade do pensamento, para Platão, mais nobre, que é por meio dele que conseguimos atingir o verdadeiro núcleo de cada realidade. Temos mais uma atividade. Leia a primeira parte do diálogo. Teto, aí ele coloca aqui onde nós podemos encontrar, coloca aqui o link, o caminho, né, online. Então, é só copiar e colar no navegador que nós achamos para ler esse diálogo. E explique, né? Ele pede para ler a primeira parte, explicar, e vem as perguntas. Quais os argumentos usados por Platão para mostrar que a tese de Protágoras não serve como paradigma do conhecimento? Exponha para a classe a resposta. Então, é para a gente formular essa resposta como base, né? Tendo como base esse diálogo, e, se possível, dividir com outros colegas, familiares. Como Platão define o processo de conhecimento no trecho final da primeira parte do Teteto? Então, exercícios propostos para debater o tema, entender e fixar um pouco mais. Estamos aqui a teoria do conhecimento em si, como os filósofos
veem esse conhecimento, acreditam nesse conhecimento, entendem. Então, por hoje, finalizamos essa parte. Agora, nós sempre estudamos também a filosofia de Fátima e sugerimos alguma ação social. Então, vamos agora dar continuidade da filosofia. Vamos no livro A Filosofia, o que é a filosofia de Fátima, que está lá no site. Vamos de forma sequencial. Pode ser baixado, pode ver online esse livro. Nos fala sobre o que é a filosofia de Fátima. Então, vamos lá. Vamos dar início na página 7. O que é a filosofia de Fátima? Então, ele vai nos explicar, nos dar um direcionamento detalhado sobre o que é. É uma perspectiva filosófica, algo como a filosofia de vida, de um bem viver, proposto pela consciência espiritual Fátima, Ventura Fátima. É uma expansão da perspectiva das pessoas a respeito da vida física, de si mesmas e do mundo ao seu redor. Uma maneira de enxergar e questionar a realidade que cada um constrói ao seu redor e suas verdades, sem vínculos religiosos, mas com respeito a todas as religiões. E como exercícios, viver o amor real proposto pelos grandes iluminados, como Jesus, Krishna, Buda e outros. A prática da caridade, tendo como lema, a nossa religião é o outro. A prática está nas ações realizadas em nome de Fátima para auxiliar aqueles que nessa experiência física passam por alguma necessidade material. Consiste em crenças como vitalidade da alma, comunicação com seres do plano espiritual, evolução do ser humano, a exceção do espírito, igualdade não concordando com nenhum tipo de discriminação, buscando o respeito e a fraternidade entre as pessoas. Acabou. Então, aqui nos fala um pouco sobre o conceito, um resumo bem objetivo e direto sobre o conceito do que é a filosofia de Fátima, porque Fátima nos propõe. E a filosofia de Fátima realmente é isso, é uma nova forma de olhar a vida, de olhar a si mesmo, de olhar as pessoas. Deixa eu voltar aqui. Então, a Fátima nos propõe isso, onde ela sempre pede e foca muito nas ações sociais. E tem aqueles conceitos que ali também, né, algumas crenças que foi citada ali, como a mortalidade da alma, entre outros. Então, agora já pegando essa parte que foi até mencionada, né, nesse livro, fala sobre as ações sociais, a gente sempre no final, precisamos citar aqui nessa aula um exemplo, uma ideia de uma ação social. E hoje eu vou dar uma ideia de visitarmos um abrigo de idosos. Mas visitar, tirar uma tarde, tirar um domingo, se você puder, né, melhor ou mais tranquilo para você, para de fato estar com eles, conversar com eles, dar atenção. Sabe? Às vezes eles ficam lá, não recebem visitas de ninguém, nem dos seus próprios parentes. E às vezes eles sentem falta de uma fome de ser ouvidos, de ter atenção. E hoje a proposta que eu coloco aqui é essa, visitar um abrigo de idosos e dar total atenção a eles, ouvir, conversar, tê-los, isso. Então, espero que tenham gostado, que tenha sido de valia, de valor, o aprendizado que foi colocado aqui. E até a próxima aula, até a próxima vez que estaremos juntos. Tá? Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos.